anos que vem, que nós possamos estar cada vez mais. Aleluia. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. 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 Muito bem. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos tomar as escrituras. Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Obrigado, Deus. Vamos tomar as escrituras no livro de Isaías, capítulo 65. Obrigado. Nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre a deidade. Vamos falar um pouquinho sobre a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o nosso Deus. Amém. Glória. A deidade do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o próprio Deus. Isaías 45, melhor dizendo. Isaías 45, versículo 12. Aleluia. Amém? Amém. Nós sabemos que a revelação deste último dia, a restauração da palavra neste último dia, trouxe a nós a revelação da deidade. De que o Jesus do Novo Testamento era o Jeová do Velho Testamento. Que o Jeová do Antigo Testamento era e é o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento. Essa foi a grande verdade da deidade restaurada nesse último dia. Quando o profeta diz, Jesus é Deus. Aqui está a revelação. Jesus é Deus. Disse o Lombrano na mensagem, a eleva ao céu. Isaías 45, verso 12. Leiamos. Eu fiz a terra. Quem é que está falando? Deus. Deus. Quem fez a terra? Deus. Deus. E criei nela o homem. Quem criou? Deus. Eu o fiz. Quem falou isso? Deus. As minhas mãos estenderam os céus. Quais mãos? Quais mãos? Mãos de Deus. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Quem deu as ordens? Deus. Esse é o Jeová do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. São João, capítulo 1, verso 10. São João, capítulo 1, verso 10. Nós lemos o Deus do Velho Testamento dizendo, eu fiz a terra, criei nela o homem. A minha mão fez todas essas coisas. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo. Quem estava no mundo? Deus. E o mundo foi feito por Ele. Quem é Ele? Deus. Jesus. E o mundo não o conheceu. Amém? O Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus foi manifestado em carne. O Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Aquele Deus que era conhecido como anjo do Senhor, coluna de fogo, nuvem. Este Deus foi feito conhecido no Filho, no corpo que velou Deus, que manifestou Deus. Amém, irmãos? Porque nele foi habitada toda a plenitude da divindade, num corpo chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso Senhor. Porque só existe um Senhor.
Quando você diz Senhor nosso Deus, você está dizendo Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Fechemos nossos olhos. Senhor, aqui vemos a Tua palavra. Tivemos uma porção lida, Senhor, neste momento, nesse instante. E queremos, Pai, que a graça do Senhor venha aos nossos corações. Senhor, ajuda-nos mais uma vez. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Que a graça do Senhor esteja em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós temos um irmão visitando aqui. É parente do senhor, irmão? Seu primo? Deus abençoe. Viu? Qual é o nome do senhor? José Borges. José Borges. Deus abençoe o senhor José. Deus abençoe o senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Muito bem. Hoje é 2 de novembro de 2018. Neste sábado para domingo, os irmãos não devem esquecer de adiantar os seus relógios em 1 hora, pois nessa noite começa o horário brasileiro de verão. Nós temos que adiantar 1 hora os nossos relógios. Mudando também o horário de verão, muda também o horário de culto domingo em Sarzedo. Das 18 passa, então, às 18h30. Os cultos de Sarzedo de domingo, aos domingos. Somente esse horário que muda. Aos domingos, ao invés das 18, acrescentamos mais meia hora. Começaremos às 18h30. Semana que vem é a semana da Santa Ceia. É a semana da Santa Ceia, ceia bíblica, ceia apostólica, ceia pelas quais os nossos irmãos apóstolos praticava com lava-pés, e nós, a igreja desse último dia, que atendeu a voz de Apocalipse 10:7, que ouviu o grito de Apocalipse 18:4, que ouviu o clamor de Mateus 25, quando o clamor subiu entre as 10 virgens, a noiva que ouviu o alarido tem se aprontado e se posicionado a crer e a fazer e obedecer conforme os ensinamentos dos apóstolos. E os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, nós também batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os apóstolos criam que há um só Deus, nós também cremos que há um só Deus. E que esse Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, os apóstolos ensinaram que as mulheres não deveriam ser pregadoras, não deveriam ocupar o ministério, não deveria jamais ser chamada para participar de um ofício sacerdotal na igreja. Nós também cremos que a mulher não deve ser uma pregadora. Os apóstolos realizavam a Santa Ceia com pão asmo, vinho e lava-pés. Nós também realizamos da mesma maneira. E assim sucessivamente, a igreja do último dia tem sido restaurada a praticar as mesmas obras, crer na mesma doutrina e aplicar a mesma palavra que os nossos pais apostólicos aplicavam. Amém? Isso foi prometido graças à profecia de que Jesus Cristo havia dito em Mateus capítulo 17, verso 11, de que neste último dia
haveria uma mensagem por meio de um mensageiro, através de uma manifestação profética, através de um espírito em um homem, na qual revelaria-se o espírito de Elias, mais uma vez, e que tal manifestação traria de novo à igreja a restauração da doutrina apostólica. E nós estamos aqui exatamente nesse dia. Estamos exatamente nesse dia onde a restauração, a obra restauradora deste último dia tem feito com que a igreja de Deus, os filhos e filhas de Deus, tenham se voltado os seus corações para os corações dos pais apostólicos na primeira era da igreja, que foi nossos pais apostólicos, Pedro, Tiago, João, Paulo, nas quais iniciou a igreja de Jesus Cristo pelo mandamento e ordem dada por Jesus Cristo mediante aos apóstolos. E por esta ordem a igreja está baseada, doutrinada, edificada no fundamento dos apóstolos e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Através da revelação de Jesus Cristo, de quem ele é, de quem ele era e de quem ele foi. Porque às vezes as pessoas não entendem as manifestações e os atributos de Deus durante as dispensações. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando se apresenta para João na ilha de Patmos, o Senhor Jesus explica para João o que Jesus Cristo foi nas eras. Jesus disse, aquele que é presente, que foi e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Amém? Em cada era, Deus se manifestou de uma maneira, de uma forma. Quando Deus estava sobre nós, ele era a grande coluna de fogo, ele era a grande nuvem, ele era o grande Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, quando Deus estava sobre nós. Mas quando ele estava por nós, ele era Emmanuel, Deus conosco, Senhor Jesus Cristo. E agora ele é em nós. Por isso que Paulo chega a dizer aos Efésios, um só Deus, a qual é sobre todos, no Antigo Testamento, vindo pelos reis e profetas, sendo falado nos Salmos, Moisés falou dele, Davi inspirou ele, José do Egito inspirou ele. Era Deus sobre nós. Deus sobre nós. Mas quando Jesus veio, era Deus conosco. Amém, irmãos? Deus por nós. Por nós na cruz do Calvário. Depois que ele sobe, ele volta para a igreja, agora é Deus em nós. Amém, irmão? Um só Deus, a qual é sobre todos, Antigo Testamento, por todos, morrendo por cada um de nós. E em todos, no dia de Pentecostes, desde lá para cá, através da dispensação do Espírito Santo na igreja. Porque Deus é Espírito. Amém, irmão? Ele apenas se tornou carne e habitou entre nós. E Jesus disse, eu vou, mas eu volto para vós. Amém, irmão? E ele voltou na forma de Espírito no dia de Pentecoste. Ao ponto de Paulo perguntar, quem é esse que acabou de derrubar ele do cavalo? Ele disse, sou Jesus a quem tu persegue. Amém, irmão? Então, quem pensa que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, isso é um pensamento católico. Isso é um pensamento religioso da Igreja Católica, que colocou essa doutrina da Trindade. Depois elaborou um pouquinho, colocou Deus Trino. Depois melhorou um pouquinho, colocou Deus Triuno. Depois melhorou um pouquinho, colocou Trino Deus. E aí fez aquela bagunça todinha sobre a divindade
de Jesus Cristo sobre o que ele era e o que ele é. A igreja, então, passou a crer numa trindade de deuses. Passou a crer que o Pai era uma pessoa, o Filho outra pessoa e o Espírito Santo outra pessoa. Deu divindade a esses ofícios, dizendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí formou-se uma suposta Santíssima Trindade, na qual a própria Igreja Romana Católica diz que é um mistério, que a Trindade é um mistério. É um Deus de 3 pessoas que ao mesmo tempo é uma. Como é que pode ser 3 pessoas uma só? Pessoa dividida em 3. É uma só pessoa dividida em 3 atributos. 3 atributos, não 3 pessoas. Porque uma pessoa possui uma personalidade. Então, 3 pessoas são 3 personalidades. Como pode ser 3 pessoas uma? Não pode. Não pode haver 3 pessoas numa para formar um Deus. Não. As pessoas, a Igreja Católica, então, pegou os ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo, porque não são nomes. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não. Quando Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os discípulos entenderam que o nome do Pai era Senhor, nome do Filho Jesus e Cristo Espírito Santo. Uma só pessoa. Uma só pessoa. Não 3 pessoas. Não 3 pessoas. Se você for num batismo católico, numa igreja católica, você vai ver o padre ou o sacerdote pegando uma colhinha de água, pequena vasilhinha, e ele coloca a água lá e faz assim com a criancinha. Já está errado batizar recém-nascido. Porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, o recém-nascido não sabe nem o que está fazendo. Ele pede o batismo, a pessoa que pede o batismo. A pessoa que tem que pedir, ele tem que crer primeiro. Crer e for batizado. Uma criança não pode, de forma alguma, crer, principalmente recém-nascido. Aí o padre vai e fala assim, eu te batizo em nome do Pai, joga um pouquinho de água. Depois, batizo em nome do Filho, outro pouquinho de água. E batizo em nome do Espírito Santo. Ele joga 3 vezes a água na cabeça da criança. Nesse momento, eles declaram que aquela criança deixou de ser pagão e agora é cristão. Então, o que acontece? Aí nós vivemos nessa cultura. Você sabe que o Brasil, a cultura do Brasil, logo quando ela foi colonizada, quando ela foi logo descoberta pelos portugueses, os portugueses, um país muito católico, introduziu o catolicismo dentro do país. E o país, nosso país, tem tradição e raiz católica. Então, todos eram dessa maneira. Todos eram ensinados dessa maneira. Aí veio o protestantismo. O protestantismo começou a enviar missionários desde a América do Norte, vindo para a América do Sul, entrando pelos países da América Latina, até chegar aqui no Brasil, os missionários vindo da América, dos Estados Unidos. Porque lá a porta do cristianismo já estava bem avançada, o protestantismo, como os anglicanos, metodistas e tal, presbiteriano. Até que chegou o movimento pentecostal. Aí o que acontecia? Aí os protestantes começaram a andar, a fazer trabalhos missionários em cada ponto do país, começando lá pelo norte do país, na cidade de Natal, se eu não me engano, Belém do Pará. Ela é fundada a primeira vez em 1906. Aí o que acontece? Eles começaram então a tirar muitas ideias romanas das suas mentes. Começaram a tirar muitas ideias romanas da Igreja Católica na mente. Como, por exemplo, abandonar as imagens, abandonar sacramentação, abandonar
a autoridade suprema do pontificado e aquela coisa toda. E assim chamando ao povo a uma separação, a um arrependimento e tudo, e conclamando as pessoas a aceitarem Jesus Cristo, darem seus corações e deixar o paganismo de lado, que é crer em santo, em imagem, aquela coisa toda e tal, e então chamando as pessoas ao arrependimento, a aceitar Jesus Cristo e levando-as muitas nas águas para serem batizadas. O que acontece é que o protestantismo saiu de dentro da Igreja Católica, mas o ensinamento da Igreja Católica ainda ficou dentro do protestantismo. Porque o protestantismo só não batizava recém-nascido. Batizava pessoas adultas, mas na hora de batizar, invocava também os títulos Pai, Filho e Espírito Santo na hora do batismo. Então, se você pega um sacerdote romano, um sacerdote da Igreja Católica, e pega qualquer pastor evangélico que tem também uma mente trinitariana, e você vai ver o batismo, a diferença do sacerdote católico é que ele põe um pouquinho de água na bacia, e o batismo tradicional das denominações, a diferença é que ele imerge a pessoa na água inteiro. Só que o problema não está na diferença da quantidade da água que o sacerdote apresenta e na quantidade da água do rio que o protestante vai batizar a pessoa. A diferença está no nome, na invocação. Porque lá na Igreja Católica invoca em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem o denominacional um pouco melhorado e invoca também em cima do candidato ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não mudou nada. Só o lugar e a quantidade de água. Estão entendendo, irmão? Apesar que a imersão é correta. Mas a invocação, o nome que vai invocar, está errado. Porque o nome para ser invocado é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. Esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Criador dos céus e da terra. Aquele nome que não podia ser conhecido no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Aquele nome que foi buscado por Moisés querendo saber. Me dá o seu nome que eu quero saber. Aquele nome que o pai de Sansão, a mãe de Sansão queria saber. Me dá o nome. Aquele nome que Gideão queria saber. Me dá o nome que eu quero saber. Mas não podia saber. Aquele nome que Moisés disse, me dá o seu nome que eu quero saber. Disse, não dou. Porque Deus estava ainda na forma de coluna de fogo, guiando o povo de Israel, e não tinha vindo ainda em carne manifestar-se em nosso meio na forma humana. Mas quando ele veio e deixou a coluna de fogo, deixou o céu e veio na terra, dentro de um ventre virgem, o anjo disse, põe o nome dele de Jesus. Esse é o nome de Deus. Todo Deus tem que ter um nome. Todo Deus tem que ter um nome. Se você vai na Índia, você vai ver que eles têm vários deuses, mas tem nome. Se você for no Japão, qual o deus deles? Chama Buda. Se você for nos muçulmanos, qual o nome do Deus? Alá. Se você for em outro lugar, cada Deus tem que ser um nome. E o nome do nosso Deus, manifestado em carne, há 2000 anos atrás, chama-se Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que criou os céus e a terra. Amém, irmão? Então, observe bem. Quero que os irmãos prestem atenção. Vamos ler Isaías, capítulo 65. Aleluia. Isaías 65, capítulo 65, verso 17. Você vai ver que Deus, aqui no Antigo Testamento, ainda não tinha se manifestado em carne ainda. 65. Está dizendo no versículo 17 o seguinte. 65, verso 17. Aleluia. Amém? Amém. Veja, você sabe que o livro de Isaías
é considerado o tanto novo como o velho. Praticamente é a Bíblia inteira. Vejam bem, Isaías 65, verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Aqui Deus, na boca de Isaías, está falando lá na frente. Amém, irmãos? Amém. Lá na frente, quando tudo estiver acabado, quando o julgamento estiver tido acabado, quando os mortos deveriam ser julgados. Aqui Isaías está falando de lá na frente, bem lá na frente, depois do milênio, depois da segunda ressurreição, depois da batalha de Gog e Magog, depois do grande juízo do trono branco. Ele está falando lá na frente, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão delas. Amém? Isso é Antigo Testamento, Isaías 65. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo está falando no livro de Apocalipse, capítulo 21. Olha só, depois que acabou tudo. Depois o julgamento no capítulo 20, aí lança o diabo, o inferno, lança o diabo, o falso profeta, para o lago de fogo, aí acaba tudo. Aí vem o novo céus e nova terra, vê o que o Senhor Jesus Cristo diz em Apocalipse 21, verso 5. Amém? Amém. Vejam bem. E o que estava sentado sobre o trono disse. Quem é que estava sentado sobre o trono? Senhor Jesus Cristo. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Amém. Vê? Aí no versículo 6, isso depois de que acabar tudo, julgamento, tudo, lá na frente, Apocalipse 21. No versículo 6 disse, e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa. O que é o Alfa? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. O que é o Ômega? A última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa, primeiro, e o último. Amém, irmãos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém, irmãos? Agora observe Apocalipse, capítulo 1. Ele se revelando na igreja, começando na igreja, no primeiro capítulo, lá na primeira era, 2000 anos atrás, quando se revelou a João, na ilha de Patmos. Veja Apocalipse. Apocalipse é revelação. Revelando para quem? Para João. Quem é João? Um dos apóstolos. Quem é esse João? Foi preso na ilha de Patmos pelo governador de Roma por causa da palavra de Deus. Mas como que Jesus aparece para João? Aparece assim no versículo 8 do capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Amém, irmão? Que és presente, que era passado e que há de vir futuro, o Todo-Poderoso. Amém, irmão? Está vendo? Aí está. Então começa a Jesus Cristo a se revelar nas eras da igreja. Em cada era ele se revela de uma maneira diferente. É a sétima glória do Senhor Jesus Cristo revelada. E quando ele se revela para a primeira era, a era de Éfeso, capítulo 2, verso 8, está escrito assim. A Esmirna, melhor dizendo. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, amém, que foi morto e reviveu. Amém, irmão? Quem foi morto? Jesus. Quem reviveu? Jesus. Quem é o primeiro? Jesus. Quem é o último?
Jesus. Eu sou o primeiro e o último. O Papa diz que ele é o segunda pessoa da Trindade. Aí vem as lideranças evangélicas, as lideranças denominacionais, diz, não, é a segunda pessoa da Trindade. Quer ir contra a Bíblia? Quer ir contra as Escrituras? Eu sou o primeiro e o último. Agora observe quando João cai de joelhos aos pés de Jesus. Em Apocalipse 1, verso 17. Amém, irmãos? Amém. Olha quando João, na ilha de Patmos, recebe Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava naquela glória. E João olhou para Jesus e disse, olha, eu caí como morto aos seus pés. Apocalipse 1, 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Em outras palavras, ele pôs sobre mim a sua mão direita. Amém. Dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém. Eu sou o primeiro e o último. Então, observe bem que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, há 2000 anos atrás, quando ele se manifestou, havia dito lá atrás, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Correto, irmãos? Isso para os cientistas, hoje, para falar isso com um cientista, um homem com a mente científica, dificilmente ele entenderá como que uma virgem pode conceber. A não ser que o médico seja cristão. A não ser que um médico seja cristão ou cientista na medicina seja um cristão. Sobre a lei da reprodução. Então, a Bíblia diz que uma virgem daria à luz um filho. Mas uma virgem, um filho, para ser concebido, precisa da semente de um homem. Precisa da semente de um homem, porque a mulher não produz semente. A mulher não tem semente. A mulher só tem o ovário, a mulher só tem o óvulo, mas não tem semente. A semente precisa vir do macho, precisa vir do homem. Quem está entendendo, irmãos? Mulher não produz semente. Agora, como que a virgem, sem homem algum, poderia dar à luz um filho? Essa pergunta, Maria, a própria Maria, teve e disse para o anjo, quando o anjo disse, salve agraciada. Você terá um filho. Ela disse para o anjo, mas como posso ter um filho? Como pode ser isto, sendo que eu não conheço nenhum varão? Isto é, sendo que eu nunca estive com homem, nunca tinha deitado com homem, nunca tinha ficado com homem, como poderá ser isso? Bom, então vamos dizer isto, como a Bíblia diz. Em Isaías 7, verso 14, está escrito, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aleluia. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Presta bem atenção, não dará à luz um pai. Dará à luz um, mas o mesmo filho que está nascendo é pai. Amém, irmãos? Vou mostrar na Bíblia. Dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui o anjo não explica para Isaías, Deus não explica para Isaías o que significa Emanuel. Mas Isaías, sendo um profeta, sabia muito bem que era Deus vindo ao mundo. Então, essa profecia durou 714 anos até que o anjo apareça para Maria. Então, vamos lá, 714 anos depois, no livro de São Mateus,
capítulo 1, versículo 21. Vamos lá. Vamos observar que José que estava desposado de Maria, isto é, prometido em casamento a Maria, estava prometido, isto é, noivo, porque ele só lá o homem só podia encostar, só podia conhecer a mulher depois que o sacerdote abençoasse aquele matrimônio. Não é igual hoje, não, que as mulheres já entram no vestido de noiva, já vai para a igreja, toda perfumada, toda linda, e já dormiu com o homem, já abraçou, já beijou, já foi para um motel, já foi para um bocado de coisa, que desgraça. Aí Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mas eu quero pegar o versículo 18, onde diz assim a narrativa de Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, isto é, prometida a José, antes de se ajuntarem, achou-se concebido do Espírito. Quem é o Espírito Santo? Deus. Muito bem. Deus é Espírito? É ou não é? Ele é santo? Então ele é o Espírito Santo. Amém, irmão? 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José planejou durante a noite arrumar sua trouxinha, sua roupinha e cascar fora, porque ele ficou sabendo que Maria estava grávida. E aí José disse, Maria me traiu antes mesmo que haja casamento. Maria se envolveu com outro homem antes que eu a tomasse como minha esposa. Mas sabendo que Maria era de família boa, uma moça justa, a Bíblia diz que ele não queria infamar, não querendo infamar Maria, não querendo colocar o seu nome na sarjeta, acabar com ela, difamar com ela. Ele, não querendo infamar, intentou sair de madrugada, secretamente, e sair fora. Mas antes que ele pegue as suas trouxinhas e vá embora, o anjo desce e diz, José, não temas receber Maria como tua esposa. Amém, irmão? Porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Aí no versículo 21, diz o seguinte, e ela dará à luz um filho, e se chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí o anjo continua dizendo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, 714 anos atrás, onde disse, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzindo Maria, é Deus conosco. Deus conosco, e não a segunda pessoa conosco. Era Deus conosco. Amém, irmão? Aleluia. Então, ali estava Deus, manifestado em carne, Emanuel. Tomou um nome mais baixo entre os homens, mas depois tomou um nome que é acima de todo nome. Amém. Ele, diz a Bíblia, que foi na forma de homem sendo achado entre nós. Paulo escreveu isso aos Filipenses, capítulo 2, verso 8. E achado na forma de servo, se humilhou. E achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Amém? Amém. Vê? Aí está. Então, ali estava Deus manifestado na terra. Aí você pega Mateus escrevendo como Jesus nasceu e quem era Jesus. Aí Mateus escreve
e interpreta, dá a interpretação de quem era esse Emanuel que Isaías tinha dito. Deus conosco, traduzido. Certo? Aí Lucas, quando vai escrever sobre o nascimento de Jesus, Lucas fala do encontro dos pastores com aqueles anjos. Os anjos começam a glorificar. Os anjos começam a glorificar. Lucas capítulo 2. Os anjos começam a glorificar. E lá na terra tinha uns pastores em Belém. E os anjos olhou para o céu e viu aquele tanto de anjos glorificando a Deus. E os anjos disse para os pastores: alegrai-vos, alegrai-vos. Lucas 2:11. Porque na cidade de Davi hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém, irmão? Só existe um Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Efésios 4, verso 5. Há um só Senhor. Aleluia! Na cidade de Davi nasceu hoje o Senhor. Só há um Senhor, que é Cristo. Só há um Cristo, o Salvador. Aleluia! Amém, irmãos? Mas para isso, entender, para nós compreendermos que Jeová do Antigo Testamento é o Senhor Jesus do Novo, nós temos que ter a revelação de Jesus Cristo. Isso tem que ser revelado. Isso não se aprende em um seminário. Isso não se aprende em escola teológica. Isso não se aprende em uma academia de letras. Isso não aprende em uma igreja. Isso não aprende em um pastor colarinho branco. Isso vem de Deus pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém? Porque o próprio Jesus disse, não ninguém mais. O próprio Jesus disse: aquele que não crê que eu sou, permanece nos seus pecados. Pronto, Jesus já deu a receita. Quem não crê que ele é Deus, permanece nos seus pecados. Porque o eu sou é Deus. Amém, irmão? O eu sou é Deus. Lá estava Moisés, no monte, lá do outro lado do monte, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E Moisés estava ali procurando as ovelhinhas do seu sogro, do outro lado do monte. Talvez ele estava procurando por uma, por duas, e já estava quase voltando para casa, para o acampamento, aonde o seu sogro vivia e onde ele vivia com seu sogro. E de repente ele teve algo, ele viu algo. Ele viu uma moita. Nós falamos de moita no norte de Minas, moita. Mas na Bíblia é sarça. Uma sarça seca do deserto, seca, bem seca, e que estava queimando, mas não virava carvão, não se consumia. Moisés aproximou, esperou um pouquinho, deixa eu ver se vira carvão aqui, se queima. E aquilo continuou queimando, mas não queimava, mas não virava cinza. Não virava nem brasa. Aí Moisés disse: eu vou aproximar para ver. E quando ele começou a aproximar, uma voz bradou de lá de dentro da coluna de fogo, disse: tire suas sandálias, porque aonde você está pisando agora é santo. Amém! Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu tenho visto o sofrimento e as aflições do meu povo no Egito. Portanto, eu estou te enviando para lá, para tirá-los das mãos do rei do Egito. Aí Moisés então disse: mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu sou um homem pesado de línguas. Moisés era gago. Eu sou um homem pesado de línguas. Como eu irei entrar para conversar com um homem inteligente, poliglota, como o faraó é? Ele falou assim: você tem seu irmão, não tem? Arão fala bem. Arão vai falar por você. Arão vai falar para você. Tudo bem, Senhor, mas tem um porém. Tem um porém. O que é? Quando eu chegar no Egito, quando eu chegar lá,
e eu começar a pregar que Deus me enviou para cá, e eles perguntarem quem foi que enviou você para cá? A quem eu vou dizer, Senhor, quando eles perguntarem? O Senhor disse, diz para eles que eu sou, enviou a vós. Não, Senhor, tá bom, eles querem o teu nome. Não, diga para eles que eu sou, enviou a vós. Amém, irmãos? Deus naquela coluna de fogo. Daquela coluna de fogo veio para dentro do ventre de Eva e tornou-se carne e emanou e foi Deus conosco. Amém? E quando Jesus se tornou homem, porque a Bíblia disse que ele se tornou homem como nós, tomou a forma humana, disse Paulo aqui aos Filipenses, foi achado na forma de homem. Amém, irmão? E aí, então, os fariseus, preocupados com a conversa de Jesus, de que ele era o Filho de Deus, porque tinha que ser filho, porque ele não nasceu pai, tinha que ser filho. Entendeu, irmãos? Amém. Se uma virgem dá a luz, vai dar a luz o quê? O filho, não é? Amém. Mas ele era o mesmo pai. Quer ver? Amém. Vamos lá. Livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, ele nasceu filho? Nasceu. Tá certo. Nasceu filho, é isso mesmo. Mas ele, ao mesmo tempo, era pai. Amém, irmãos? Amém. Isaías 9, verso 6. Está dizendo assim. Porque um menino nos nasceu. Isso é Isaías, 714 anos antes de Jesus nascer. Porque um menino nos nasceu. Menino é título, não é, irmãos? É verdade. Menino é título. Quando a mulher vai lá fazer o ultrassom, e o médico diz, olha, é menino ou é menina? Só que o médico não pode pôr o nome, quem tem que colocar é a mãe. É verdade. Só diz qual é o título. É menino, é menino, é título. Menino é título. Homem é mulher. Homem ou mulher é título. Não é nome. Isso não é nome. Título não é nome. Um menino, título. Então é homem. Amém, irmãos? Um menino nos nasceu. 7, 9, 6. Porque um menino nos nasceu. Um filho, se nos deu. E o principado está sobre os seus? Isso é toda a majestade. E o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso é nome? Maravilhoso é nome? Não. Você já viu alguma pessoa que vai no cartório, chega, vai lá com o filho lá no cartório e diz para o escrivão, eu quero colocar o nome do meu filho de maravilhoso. Você é doido? Ou então você vai lá no cartório e diz, escrivão, né? Escrivão fala. Ô escrivão, põe o nome do meu filho, pai. Você é doido, mulher? Você é doido, homem? Não, então coloca o nome dele de filho. Que isso? Você está doido ainda? Ah, então coloca o nome do meu filho de espírito. Que é isso, rapaz? Isso não é nome, não? Mas as denominações dizem que é nome. Mas as denominações dizem que pai, filho e Espírito Santo é nome. 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus nomes. E o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso é nome? Não. Maravilhoso é uma qualidade de alguma coisa. Conselheiro. Conselheiro é nome? Não. Conselheiro é a qualidade de alguém que tem. Deus forte. Aleluia. Deus é nome? Não. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Aleluia. O menino que vai nascer será Deus forte e Pai da eternidade. Amém, irmão? Nasceu sendo filho, mas seria Pai da eternidade. É aí que o mundo não entende. E quando Jesus começou a dizer para os fariseus, vim de Deus e volto para Deus, os fariseus endoidou a cabeça e diz, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está tentando dizer ser igual a Deus? Aí Jesus disse, olha, o que o pai faz, o filho faz igualmente. Isto é, espírito no corpo. Amém, irmão? Era o espírito dentro do corpo.
Porque em São João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. E então, o discípulo disse: que é isso? Você sendo homem, se faz a ti mesmo Deus? Foi isso que os escribas e fariseus tentaram jogar em Jesus Cristo. Sendo tu homem, faz a ti mesmo Deus? Vejam bem. Santo Deus da glória. Aleluia. Aí os discípulos, os fariseus começaram a arrumar argumentos bíblicos lá de trás. O nosso pai Abraão, ele tinha um companheirismo com Deus. Ele tinha. Abraão, nosso pai, tinha. Abraão é o nosso pai. Nós não somos nascidos em pecado. Aí Jesus falou para eles assim: escuta, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Vocês me amariam. Vocês não pegariam em pedras e em paus para poder me matar, como vocês estão querendo fazer. Abraão, vosso pai, que vocês estão dizendo, quando me viu, se alegrou. O quê? Não tem 50 anos e disse que viu nosso pai Abraão? Agora tem demônio. Aí Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Amém, irmão? Eu sou. Aleluia. Aleluia. O mesmo eu sou que disse para Moisés: eu sou, enviou a voz. Ali está, eu sou. Amém, irmão? Glória a Deus. O povo não entende, não compreende que este Deus, esse é o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: se vocês não creem que eu sou, permanecereis em vossos pecados. Aí vem João lá na sua carta, na sua epístola, e disse: todo espírito que não confessar que Jesus veio em carne, se não confessar que Deus veio em carne, não é de Deus. Mas todo espírito que confessar que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Então confessa. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Isso é bom, não é, irmãos? Aleluia. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 55. Vê o irmão Brana falando. Esse aqui da foto e a coluna de fogo na sua cabeça. Eu disse, um homem chegou para o irmão Brana, um pregador, chegou para o irmão Brana e disse assim: irmão Brana, o senhor disse que Jesus e Deus é a mesma pessoa? O irmão Brana respondeu: sim, é a mesma pessoa. Aí ele disse assim: mas eu não posso ver isso. Ele disse: você tem que comparar as coisas de um jeito que ela é. Você tem que ver isso espiritualmente, dentro da Bíblia. Você comparar a palavra com a palavra. Mas como pode ser isso? Aí o irmão Brana respondeu: isso é por revelação. O Batista então disse para o irmão Brana: mas eu não posso aceitar a revelação. Aí o irmão Brana respondeu: então você não pode aceitar Jesus Cristo, porque ele é a revelação de Deus. Amém. Amém, irmãos? Então o irmão Brana continua: vê? Então você terá que rejeitar Jesus Cristo, porque ele é a revelação de Deus. Deus revelado em carne humana. E se não o veem, estão perdidos os ungidos dos últimos dias. E se não o veem, estão perdidos. O irmão Brana baseou de acordo com o que Jesus Cristo disse lá em São João: se não credes que eu sou, vós permanecereis nos vossos pecados. E se não creem que Jesus Cristo veio em carne humana e não veem, estão perdidos. Jesus disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus revelado em forma humana.
Se você não pode crer nisso, você está perdido. E não importa de quantas igrejas você tem passado ou quanto tempo vive nela. Se você o põe como a segunda pessoa ou terceira pessoa ou qualquer outra coisa menos que Deus, você está perdido. Porque se não credes que eu sou, disse Jesus, morrereis em vossos pecados. Precisa-se da revelação. Amém, irmão? Precisa-se da revelação. Na mensagem, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui, na mensagem Deus aperfeiçoando sua igreja, eu acho que é isso mesmo, Deus aperfeiçoando sua igreja, o irmão Branham diz o seguinte, deixa eu ver aqui, Deus aperfeiçoando sua igreja, ele falou assim, na mensagem, Deus aperfeiçoando sua igreja, deixa eu ver aqui, na mensagem, os dons de Deus sempre encontram seus lugares, 56. A primeira coisa, Deus, este era Deus. Jesus era Deus em forma de homem. Aquilo era difícil para as pessoas engolirem. Até hoje. Amém, irmão? Até hoje. A primeira coisa, Deus, este Deus, era Jesus em forma de homem. Aquilo era difícil para as pessoas engolirem, até mesmo hoje. Ele era Deus. Aquilo era o que ele era. Ele não era nada menos do que sua própria criação. Ele era o Criador na sua criação, pela sua criação, para a sua criação. Tudo se resume em Deus, a coisa toda. Você não vê? Plenitude de Deus. Nele habitou todo o poder, como diz Paulo, Colossenses. Nele habitou completamente toda a plenitude da divindade corporizada. E ele era um ser sobre a terra, um ser do tempo, o que significa que ele teria tido um começo por ter nascido e entrado no nosso tempo nessa terra. Por essa razão, criou ele mesmo um corpo para viver nele. Deus, ele mesmo, criou um corpo para si mesmo, que por esta criação, ele deveria salvar a criação perdida que ele criou. Amém, irmão? Ele não podia enviar um anjo, não podia enviar um querubim, não podia enviar nada. Porque quando a Bíblia diz, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Quando as pessoas deparam com essa escritura, está vendo? É Deus enviando uma pessoa. Eles não entendem, não compreendem. Não compreendem. Não compreendem. Deixa eu me perguntar uma coisa. Toda vez que Deus enviou um profeta, Deus foi o profeta? Foi ou não foi? Foi. Se Deus enviou Moisés no Egito, Deus foi com Moisés. Se Deus tinha que enviar um corpo nessa terra, ou alguém para essa terra, Deus tinha que estar nele. Amém, irmão? A promessa de que um filho estaria aqui não era nova. Estava desde Gênesis, quando Deus disse para a mulher, a tua semente vai pisar a cabeça da serpente. Amém, irmão? Aleluia! Semente é um filho. Amém, irmão? Amém. Era um filho. Então, observe bem que ali estava. Então, vejam bem. Quero que os irmãos observem, abrem suas Bíblias, no livro de São João, no livro de São João 10, 30. Aqui tem coisa que até na mensagem, tem gente na mensagem que atropela um pouco. São João 10, verso 30. São João 10, verso 30. Está escrito assim. Preste atenção. Vamos ver o versículo 27, para os irmãos entenderem uma coisa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Quem é que pode dar vida eterna, irmão? Só Deus. Só Deus, não é? Amém. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu pai, presta atenção, meu pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar das mãos de meu pai. Correto? Em uma escritura, Jesus Cristo disse, o pai é maior do que eu. Não falou isso? Falou ou não falou? Amém. Agora, por que Jesus disse, o pai é maior do que eu? Porque o pai, na forma de espírito, é maior daquele que está na forma de corpo. Verdade. Amém? Amém? Porque em espírito, ele pode estar em todo lugar.
Mas em corpo eu tinha que ir num bar, tinha que pegar um animal, tinha que caminhar. Amém, irmãos? Vê? Então observe, verso, ao versículo 30 diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele não diz, eu e o Pai somos dois. Aí uma mulher da ciência cristã, chegou para o irmão Brana e disse assim, escuta, irmão Brana, você disse que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Sim, irmão, a Bíblia diz que é. Olha, a Bíblia diz também que eu e meu marido somos um quando nós casamos, e no entanto somos dois. Aí o irmão Brana falou para ela assim, olha, o seu argumento é tão fraco, o seu argumento é tão fraco do que uma galinha, um frango, um caldo de um frango que morreu de fome. A irmã Brana disse o seguinte para ela, escute, irmã, você e seu marido são um? Sim, nós somos um. Quando nos casamos, nos tornamos um. E onde está seu marido? Está ali, traz ele aqui. Eu estou vendo um ou estou vendo dois? Isso é unidade composta. Se você casa com sua esposa, é uma unidade composta. Mas Jesus e Deus é unidade simples. Amém? Amém. É unidade simples. Por exemplo, como é o nome do senhor? José Borges. José Borges. O senhor conheceu minha esposa? Já viu minha esposa? Não. Mas Jesus disse assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. E se eu disser para o senhor, quem vê a mim, vê minha esposa? Você já viu? Não. Eu não posso dizer isso. Jesus é o único. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é o Pai. É o próprio Pai. É o próprio Pai. Então, Jesus Cristo é o próprio Pai. é o próprio Pai. Então, quando eu casei com minha esposa, nos tornamos um, mas uma unidade composta. Jesus e Deus é unidade simples. Amém, irmão? Unidade simples. Então, observe bem. Vamos pegar nossas Bíblias. São João 14. São João 14. Vamos lá. São João 14. Vamos ver isso aqui, que é muito importante. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. São João 14, versículo... Vamos pegar o 5. Vamos pegar o 5, porque Jesus Cristo disse que estava indo para um lugar, preparar caminho, né? Preparar um lugar. Não se turbe o vosso coração, e eu vou preparar um lugar, tal, tal, tal. Aí os discípulos, mas Senhor, para onde o Senhor vai? Onde o Senhor vai? Que nós não conhecemos o caminho. Aí Jesus diz, não, mesmo vós, para onde eu vou, conheceis o caminho. Versículo 4. 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai. Ninguém vai? Ninguém vai. Não, está escrito errado, não é assim não, não. Ninguém vem. Ninguém vem ao Pai. Vem é para ir no lugar onde está. Mas ninguém vem é diferente. Vem é para cá. Ninguém vem ao Pai que já estava ali. Amém, irmão? Não, os pentecostais lêem assim. Ninguém vai como se o Pai estivesse lá e Jesus aqui. Não, a Escritura diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém, irmão? Olha o versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Versículo 9. Disse Jesus, estou presente. Amém, irmão? Estou é verbo presente. Há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido ainda, Filipe. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém, irmão? Os irmãos, estão entendendo? Filipe queria ser um trinitariano na vida naquele momento. Ele queria ter uma visão trinitariana ou do testemunho de Jeová. Não, eu quero ver o Pai fora do Senhor Jesus. Eu quero ver o Pai e o Senhor separado. Isso não pode. Isso não pode. Um dia eu estava vendo um hino
acho que foi, não sei se era Mara Lima, acho que foi Mara Lima, ou é outra cantora gospel por aí, que ela canta um hino. Uma irmã chegou para mim, lá no escritório Sazedo, da igreja, e disse: pastor, posso cantar esse hino? Porque as irmãs lá é o seguinte: antes de cantar o hino, me mostra a letra para ver se combina com as escrituras. Se não combinar com as escrituras, está fora, está descartado. Tem que combinar com as escrituras e começar a lembrar. Aí, eu não sei se era Mara Lima, onde canta assim: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar. É Cassiano? Como é que fala? Para ver o meu rei juntamente com o Pai. Aonde essa mulher vai ver isso? Nunca irá ver. Ela vai morrer e não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Porque o Pai é único. O Pai é único. Veja bem, a Bíblia disse que Jesus é a imagem invisível de Deus. Deus anda com nós. Ah, E a gente não vê, porque Ele dá o livramento todo segundo. sim, mas Ele está aqui na forma de Espírito. Espírito. Mas Ele é Deus. E esse Deus chama-se Jesus Cristo. Ele diz: eu vou, mas eu volto para vós. Não vos deixarei órfão. Quem deixa filho órfão é pai. E não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. Amém. Isto é, não vos deixarei sem pai. Eu volto para vós. Amém, irmão? Ali estava. Aí eu falei com a irmã: não, irmã, não. Esse hino você não vai cantar, porque você vai entristecer o Espírito Santo. Porque esta letra não combina com as escrituras. Não combina. Aí eu falei para ela sobre a história de Sadhu Sadhucini. Sadhu Sadhucini, o apóstolo dos pés sangrentos. Você sabe a história. Um grande homem que viveu na Idade Média naquele tempo, né? O apóstolo dos pés sangrentos. Sadhu Sadhucini. A Bíblia diz, a história diz que ele ganhou esse nome de apóstolo dos pés sangrentos porque ele viajava tanto pregando, que o sapato acabou a sola e ele continuou caminhando e saindo minando o sangue debaixo dos seus pés na sola. Por isso que ele ganhou o título de apóstolo dos pés sangrentos. Um dia ele teve uma êxtase. Está no seu livro, na página 271, se não me engano, no livro do apóstolo dos pés sangrentos. Ele teve uma êxtase, ele teve uma visão e foi direto para o céu. Ele foi direto para o céu. Chegando lá, ele conta no livro, no seu sonho, na sua visão. Ele conta que viu um grande portal de pérola. E aquele portal se abriu. Amém, irmãos? Amém. E aquele portal se abriu, aquela coisa toda. E Sadhucini estava ali e tal. E ele viu uma luz bem brilhante e tal. Aquela coisa toda. E viu Jesus sentado num trono. Ele viu Jesus sentado num trono. Num trono. A Igreja Católica diz que tem 3 no céu. Um para o Pai, um para o Filho e uma para a pomba. Uma para a pombinha. É um trono só. Ele viu Jesus sentado no trono. Com aquele fulgor, aquela majestade. Aí Sadhucini estava todo maravilhado, vendo tudo aquilo e tal. Sadhucini vai e fala para aquele que lhe mostrava tudo: tá tudo bem, já vi Jesus, mas agora eu quero ver Deus. Agora eu quero ver Deus. Aí aquele que mostrava para Sadhu todas as coisas disse: Sadhu, assim como na terra, aqui também Deus não pode ser visto. Mas aí está Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Você só pode ver Deus em Jesus. Amém? Graças a Deus. Aí as pessoas não entendem, por exemplo, Apocalipse 3, verso 22, se não me engano: aquele que vencer, farei com que se assente comigo no meu trono. Se existe só um trono, porque não pode ter mudado a visão de Isaías até aqui em Apocalipse. Só um trono no céu e um assentado sobre ele. Aí, para aqueles vencedores de Apocalipse, da era da Laodiceia, que é a nossa, diz: aquele que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Agora, como é que 3 pessoas vão sentar no trono só? Você que venceu, Jesus está sentado, e aquele que está no Pai dele. Amém, irmãos?
Não é bem assim. Verdade, aleluia. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Jesus Cristo subiu ao céu e se assentou à destra de Deus, como se Deus tivesse um lado direito e esquerdo, como se Deus, o invisível, o Espírito eterno, tivesse lado, banda. Deixa eu medir o lado de Deus aqui. Deixa eu medir 1 metro aqui o lado de Deus. Deus não tem lado. Destra é poder, destra é direita, majestade. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Sentado à destra é poder, Aleluia. majestade, autoridade máxima. Porque o próprio Jesus Cristo disse que ele seria glorificado após a sua morte. E o Filho do Homem vai, como é dito, que disse que deveria ir, que morreria, mas que ressuscitaria ao 3º dia. E o Filho do Homem seria levado. Eis que vocês verão o Filho do Homem se levantar em direto ao céu e se assentar à direita de Deus. É, Deus amado. Mas por que direita? Direita é poder. Jesus mesmo disse, tem o poder para dar vida e tem o poder para trazer de volta. Amém, irmão? E quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, ele foi glorificado e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem ficou no céu ficou sem poder? Não. Era porque tudo que era de Jesus antes de ser carne, estava voltando tudo para ele de novo. Amém, irmãos? Antes de ser carne, antes de ser homem, aquele espírito daquela majestade e poder. E quando ele foi ser um de nós, ficou limitado. Ele tinha que obedecer às próprias leis dos homens. Sofrer como nós sofremos, comer, beber, dormir como ele fez, sendo um homem. Depois que morreu na cruz como homem, ele ressuscitou ao 3º dia como Deus, voltou para ele tudo que era antes de ser carne. Amém, irmãos? Todo o poder devolvido de novo para ele. Graças a Deus. Amém, irmãos? Esta é a revelação da deidade. Esta é a revelação da deidade. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Quando ele disse, vim de Deus e volto para Deus, quer dizer, vim de uma situação e volto para aquela mesma situação. Vim de uma posição e estou voltando de novo para aquela posição. Amém, irmãos?